Olá! Ao longo da semana, lá no Instagram do Daquilo que se come, eu abordei, através de vários textos, sobre a história do consumo do leite condensado no Brasil. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa história. A gente conhece o leite condensado, a gente sempre tem aquele hábito, né, ou de comer o leite condensado no pão, tira o miolo daquele pão francês e coloca um pouco de leite condensado e come. Ou eu gosto muito de tomar no café preto, leite condensado, farinha de tapioca, enfim. De onde vêm esses hábitos? Como se dá o consumo do leite condensado no Brasil? O leite condensado, a fórmula dele é patenteada nos Estados Unidos em 1856. Por que o leite moça? Porque ele é a marca, o produto mais antigo que existe. A sua criação remonta ao século XIX, a criação da logomarca e da empresa também. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como o consumo do leite condensado, muito diferente da realidade de hoje, que sempre está atrelada à doçaria, a brigadeiros, a fazer pudim de leite. Ao contrário, o consumo do leite condensado, ele está atrelado a crises de abastecimentos de leite em vários momentos da história e também, isso é muito interessante, há uma questão específica que é justamente os usos desse leite condensado para suprir algumas demandas existentes naquele momento. Por exemplo, a guerra. Exatamente. Mas ele só passa a ter um consumo maior com a Guerra de Secessão, quando foi observado que pelo alto poder nutritivo do leite, pela forma muito prática de guardar, né? Ou seja, fazendo os 2 furinhos, fazendo uso daquele leite e depois ele não precisava mais ficar em refrigeração, então tampava com um papelzinho e ele estava ali, ele durava daquela forma vários dias. Então, ele passa a ser utilizado no fronte, ele passa a ser utilizado também como mantimento dos soldados, que levavam e podiam substituir o leite fresco, já que não tinha, né, pelo leite em latinha. O consumo também está atrelado ao processo de industrialização dos alimentos, que começa a ganhar um espaço a partir do século XIX e vai se acentuar muito com o século XX. Esse consumo, então, ele vem para suprir um determinado padrão. Na Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, é muito interessante observar como os jornais da época, como o Jornal Estado de São Paulo e outros, veiculavam propaganda associando o leite condensado moça ao mantimentos dos soldados, como parte desses alimentos que os soldados recebiam. Inclusive, uma das propagandas dizia que para deixar o soldado feliz, você lhe enviava leite condensado. Então, é muito interessante observar como alguns hábitos que chegam para a gente no século XX e XXI, eles remontam a períodos tão marcantes da história e a determinados momentos, como as guerras e a falta de abastecimento de leite fresco. Um outro uso que se fazia muito no final do século XIX e início do século XX era o uso que estava relacionado a esse leite condensado como um substituto do leite materno e também em hospitais. Junto com a questão relacionada às guerras, o leite condensado ele passa a ser utilizado nos hospitais para aquelas pessoas que estavam em convalescência, aquelas pessoas que estavam se recuperando de alguma doença. Então, esse uso também ele vai se tornar muito recorrente, inclusive no Brasil. As primeiras propagandas no Brasil que fazem referência a esse leite, eles datam
desse momento do final do século XIX, e eles estavam inseridos nesse contexto. Mas por que a Nestlé ainda hoje usa essa logomarca? As empresas criadas pelos irmãos Page chamava-se Anglo-Suisse e era uma empresa especializada na fabricação desse leite. Um pouco depois da sua criação, também ainda no final do século XIX, a Nestlé Company compra, né, e eles fazem uma espécie de acordo, e ela compra também essa marca de leite condensado. Quando o leite condensado chega no Brasil, ele chega como a marca Anglo-Swiss Nestlé Company. Então ele vem já com essa marca e ele se chamava Milkman. Naquela época, o leite condensado, portanto, ele vinha da Suíça. O leite condensado começa a aportar no Brasil já pelos idos de 1890. Então ele vem para suprir também uma demanda que está relacionada à falta de leite fresco. Então ele entra no Brasil para atender essa demanda. E com o passar do tempo, o seu consumo vai se modificando. É importante também dizer para você que esse consumo também esteve atrelado fora do Brasil e dentro do Brasil às guerras, por exemplo. Porque a partir da guerra nos Estados Unidos, foi verificado que, a guerra de secessão dos Estados Unidos, foi verificado que o leite condensado ele tinha um alto poder nutritivo. Além dele estar numa embalagem que era muito fácil de ser transportada. Então ele fornecia energia, fornecia uma grande quantidade de energia e ele poderia também durar vários dias aberto. Não precisava guardar, não precisava de refrigeração. Então o próprio consumo do leite condensado também está atrelado ao processo de industrialização desse leite, do leite e de outros produtos também, que é colocar esses produtos para terem uma durabilidade maior em latinhas. E também, isso é importante dizer, o consumo em hospitais, porque o leite ele era considerado mais leve, além de nutritivo, então ele podia ser um excelente substituto ao leite de vaca. Ele passa também a ser utilizado dentro dos hospitais para as pessoas que estavam em convalescência. Essa é uma ideia que chega em Belém do Pará, no século XIX e início do século XX. As pessoas também passam a tomar o leite condensado quando tinham problemas intestinais ou quando estavam em processo de convalescência de alguma doença. É importante falar sobre isso e é importante esclarecer essas questões relacionadas ao consumo do leite condensado. Quando ele começa a chegar no Brasil, e quando ele começa a ser visualizado nos jornais em Belém, ele vem como um substituto ao leite materno. Então, naquele momento, o leite condensado moça, ele é indicado como um excelente nutritivo ao leite materno. Além disso, ele também passa a vir com essa ideia de que ele era importante para quem estava no processo de convalescência. Essa substituição também está direcionada pela crise de abastecimento, pela falta de leite líquido em vários momentos da história. Então ele passa a ganhar um importante espaço dentro das casas e fora delas para as pessoas. Não era um produto barato no século XIX. Algumas pessoas apenas tinham condições para a aquisição, porque ele vinha da Suíça, ele vinha de fora, ele era importado. É importante também falar que ele vem no momento em que se fazia muito uso das amas de leite. As amas de leite geralmente eram mulheres escravizadas, mulheres pobres, que muitas das vezes alimentavam o filho dos seus senhores ou daquele seu patrão. E aí o leite condensado vem nesse contexto de substituir a oferta e a procura das damas de leites por um leite que fosse considerado e tido como mais sadio e saudável. É importante também falar sobre historiografia. Eu gosto muito, a minha indicação de leitura para quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa chegada do leite condensado no Brasil é esse livro aqui da Débora de Oliveira, dos Cadernos de Receitas, Receitas de Latinha, Indústria e Tradição Culinária no Brasil. É um livro excelente para quem quiser
aprofundar os seus conhecimentos, para quem quiser entender um pouco mais sobre essa história no nosso país. Então, é importante que você também faça essa leitura. Também recomendo um texto que encontra-se em PDF, que é um texto do Pedro Meirelli, que é um texto sobre o Brigadeiro. Ele está em PDF, saiu numa revista. E ele é muito interessante esse texto, porque ele fala justamente sobre essa relação existente entre a origem do brigadeiro, né, que é aquela origem que remonta àquelas estratégias políticas, a venda do brigadeiro para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, e como que ele vai analisar e vai mostrar pra gente que, na verdade, a origem do brigadeiro ela está muito mais relacionada às mudanças dentro dessa cozinha, a partir de uma doçaria elaborada a partir de então do leite condensado, mas também, isso é importante dizer, a partir dessas crises de abastecimento, porque quando o brigadeiro ele surge também como uma necessidade de adaptação dos doces e do uso que se fazia do leite em função das caristias provindas ainda do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, novamente, nós podemos observar as relações existentes entre o momento vivido e os seus hábitos alimentares. E o brigadeiro surge, então, como esse docinho que é oriundo dessas mudanças desse momento. E, além do brigadeiro, um outro doce vai se tornar um clássico, não só do leite condensado moça, mas também como carro-chefe da própria Nestlé, que é justamente o pudim de leite moça. Então, pensando nessa relação existente entre as necessidades, as adaptações e os hábitos alimentares, eu também vou ensinar hoje aqui, daqui a pouquinho, quando terminar o meu vídeo, vai ter para vocês a primeira receita veiculada ainda na revista O Cruzeiro, que tá aqui nesse livro maravilhoso, que é a primeira receita de pudim de leite de 1959. Detalhe importante, a primeira receita, o pudim de leite condensado, ele tem furinhos, e outra coisa importante, a calda, ela é mais escura, ela não é aquela calda clara, ela é uma calda de açúcar mais escura, porque inclusive eles indicavam o açúcar queimado. Quem quiser saber mais, vai lá no nosso Instagram do Daquilo que se come e dá uma olhadinha que tem muita coisa legal.